Meu nome é Rutilena Roque Tavares, tenho 61 anos e há 22 anos eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Acre como analista jurídica psicóloga, né? E trabalho esse tempo todo na vara da infância e juventude. A minha formação foi em Niterói. Aí, quando eu voltei para o Acre, a oportunidade que eu tive foi no Tribunal de Justiça, que eu era funcionária do Estado, aí fui licenciada, né, naquela época não tinha curso de psicologia aqui no Estado, eu fui licenciada para fazer o curso, aí quando eu voltei, eu fui à disposição do tribunal, e aí quando eu estava no tribunal, teve um concurso, eu fiz e fui aprovada. Então, assim, ao retornar para o Acre, foi a oportunidade que eu tive, né, mas quando estava na academia, eu tive muito contato com a professora de psicologia jurídica, né, que ela fez mestrado, ela é psicóloga jurídica lá no Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça, aí fez mestrado em psicologia jurídica pela UERJ, então a gente ia assistir a defesa. Então, assim, eu já gostava, né? Porque eu tinha uma simpatia muito grande com essa professora, a Silvia, e aí coincidiu, do meu retorno para Rio Branco, a oferta que eu tive foi no Tribunal de Justiça. Da área jurídica, assim, especificamente, que agora aqui em Rio Branco estão ofertando a pós-graduação em psicologia jurídica. Eu tenho pós-graduação pela USP em violência doméstica contra criança e adolescente, e pela UFAC em saúde mental, e uma em álcool e drogas, né, pela Faculdade de Santa Catarina, porque os pais, vamos dizer assim, das crianças e adolescentes, 83% são tudo dependentes, ou de droga ou de álcool, né? Então, eu achei bem interessante fazer um curso dessa área para poder tá lidando, encaminhando e tendo um outro olhar, né, para eles. Então, lá, especificamente na vara da infância, a gente atua nos processos de avaliação psicológica, em processo dos pretendentes que estão adotando, dos pretendentes que pretendem adotar, que eles ingressam com o processo de habilitação. Aí, quando eles estão no processo de adoção propriamente dita, a gente faz avaliação, nos processos de guarda, nos processos de tutela, e a maioria é nos processos de medida de proteção. Essa medida de proteção é quando a criança ou adolescente, quando em situação de vulnerabilidade, de risco de morte, né, em situação de risco por conduta de terceiro ou por sua própria conduta. Então, a gente atua nesse sentido de fazer uma avaliação, o porquê daquilo, por que está acontecendo. A gente tem um olhar mais sistêmico, né, assim, para a família, para ver o que está influenciando. E a gente faz um encaminhamento, ou para o CRAS, ou para o CRES, ou para o CAPS, ou para uma rede de saúde, enfim, ou aí nós temos a pedagoga, que já vai também no olhar da educação, né? Então, a gente faz esses encaminhamentos, às vezes encaminha para um programa social, né? Bolsa Família, essas coisas assim, e, e também eu trabalho com o depoimento especial de criança e adolescente que foi vítima de abuso, porque a vara, a segunda vara, ela é também de proteção, mas também atende os crimes sexuais contra a dignidade da pessoa humana, né, contra criança e adolescente. Então, essas crianças, a maioria estão fragilizadas, então, para elas não falar na frente de um adulto, que ela nunca nem viu, um juiz, promotor, né, defensor ou advogado, ela fica numa sala com um profissional e ela vai falando de maneira que tem toda uma técnica, a gente fez um preparo, né, um curso, e ela vai falando, e quando ela termina, que a gente vê que ela já falou tudo, aí a gente passa a palavra para o juiz, e o juiz, se ele entender que fazer alguma pergunta, a gente reformula, vê como vai fazer, para que não possa trazer dano para aquela criança, o adolescente, e o defensor e o advogado. Então, assim, a gente previamente diz para eles como que vai ser, mostra tudo direitinho, para eles estarem cientes. Eles se sentem muito à vontade, né? Eles mesmos, ou livres por terem vontade, eles vão falando, porque a gente faz todo um rapport, assim, 10 ou 15 minutos, conversando e tal, para eles se soltando, se sentindo. A gente diz que a gente está ali, que faz só esse trabalho, que já ouvindo muita criança, que não é só ele, mas ele também, não, assim, fragilizado, né? Que só ele que sentiu aquilo, porque só ele. Aí, quando ele também toma consciência de que não só ele, mas outras crianças, infelizmente, sofreram o que ele sofreu, ele se sente mais empoderado, mais firme, e vai relatando, dizendo, através desse depoimento especial. Então, aí a gente tem esse depoimento especial, aí a gente faz visita também domiciliar, a gente vai ao campo, nos processos assim, de habilitação e adoção, de guarda, a gente telefona, quando tem telefone, chama para irem lá no setor. Né? Quando não, a gente vai fazer a visita, né? Quando tem assim, a questão de abuso, quando tem a questão de violência doméstica, a gente vai para observar, para ver o ambiente, como que é a casa, e às vezes a gente orienta a questão da higiene, a questão da dinâmica da casa, que às vezes eles não dão limite, então a gente orienta, a gente indo lá, a gente vai estar vendo melhor, então, a gente também atende as comarcas do interior, por exemplo, a gente vai para Tarauacá, aí lá tem um monte de processo, e lá é processo de tudo, é de separação, de litígio, é de tudo, porque lá é vara genérica, então tem tudo. Aqui não, aqui já é tudo, na vara de família tem os psicólogos de lá e os assistentes sociais. No interior, a gente faz infância, faz criminal, faz vara de família. Então, assim, a gente atua também na Coordenadoria da Infância e Juventude, que é a coordenadoria que fiscaliza o Estado todo na questão da infância e juventude, né? Tem também fiscalização dos abrigos, se estão direitinho, enfim. Então,
Então, a gente também faz parte dessa coordenadoria, né, de estar fiscalizando os abrigos, de fazer relatório mensalmente sobre os abrigos, se tem criança com muitos meses abrigada, para soltar um alerta, para o juiz ser notificado, ser cobrado, enfim. Então, a gente tem uma atuação bem intensa, né? Tanto é que o nosso núcleo lá são 4 psicólogos, 4 assistentes sociais e um pedagogo. Mas a nossa demanda é muito grande, né? Tudo assim que se refere à criança, eles querem jogar tudo para a vara da infância, que às vezes nem é da matéria de lá. Por exemplo, essas guardas que a gente faz é somente quando a criança e o adolescente estão em situação de risco, de vulnerabilidade. Se o casal separou, mas a criança não está em litígio, não está em situação de risco, é na vara de família. E eles não, eles acham que tudo tem que vir para a gente. Enfim, aí, então eles sobrecarregam a gente, mas, enfim, a gente vai levando e fazendo o que pode. Olha, eu acho bem promissor, sabe? Inclusive, é uma das áreas que a psicologia jurídica organizacional, que hoje melhor estão pagando, né, salário para o psicólogo, né? O nosso tribunal é um dos que paga menos. Os outros, por exemplo, Rondônia, Rio de Janeiro, o salário é bem melhor que o nosso aqui do Acre, mas ainda é um salário razoável, né? Então, eu acho assim que a área da psicologia ela está em expansão, ela está ainda bem, porque tudo dentro do criminal, a vara da mulher, a vara de violência, tudo tem que ser psicólogo, né? A vara de proteção, a vara de família, agora até os juizados especiais, tanto criminal também, que vão conflito. Então, assim, e eles estão também, o CNJ está sempre colocando, fazendo a questão da justiça restaurativa também, o psicólogo está atuando, né? Então, assim, eu acho bem promissor. Assim, como a gente trabalha nessa área social, a questão da rede. Porque tem casos que a gente atende, aí passa um ano, a gente lê o processo, nada ou quase nada foi feito em favor daquela criança. Por quê? Porque a rede não funcionou. Porque as políticas públicas no projeto são as melhores possíveis. Mas assim, mas ela não funciona como era para funcionar. Por exemplo, o Bolsa Família surgiu para dar um benefício para aquela família, mas aqueles pais, os responsáveis, tinham que fazer um curso profissionalizante para melhorar a sua renda, e aí quando eles estivessem trabalhando tudo direitinho, qualificado, eles deixariam de receber o benefício. Mas o que é que faz? Eles ficam ad eterno, recebendo uma merreca, não querem nem trabalhar, porque tem mãe que não quer trabalhar nem pai. Aí quando tem a separação, eles brigam pelo cartão do Bolsa Família, que é 240, 260 reais. Então a família toda vive com aquilo. Então, assim, o programa é bonito. Mas se realmente fosse do jeito que está lá, no molde que está lá no projeto. Mas não é. Por exemplo, dizem que criança, no estatuto está lá que criança é prioridade. A gente, para conseguir um exame ou uma consulta na rede pública, é uma luta. Né? Se tiver, por exemplo, nossa, assim, tudo não é assim fácil, não. Mesmo a gente intervindo, mesmo a gente estando junto, o judiciário mandando, demora demais. Por exemplo, uma certidão é sentenciada, é transitada em julgado aquele processo de adoção, né? Que aí a certidão vai para o cartório para cancelar aquela com os pais biológicos e fazer uma nova com os pais por adoção. Demora, às vezes, mais de 30 dias. É um absurdo. Então, assim, a rede, ela não funciona e deixa muito a desejar. Às vezes, cirurgia que as crianças precisam, eu não sei quanto tempo. Às vezes, não chega a tempo para atender aquela criança, a criança vai a óbito, enfim. Assim, é uma sensação de impotência muito grande. Olha, eu acho, assim, bem alta. Eu gosto muito, tenho muito orgulho de ser psicóloga jurídica, de trabalhar no tribunal. Eu gosto muito do meu trabalho e do que faço. Ele tem que ter muita disponibilidade, ele tem que se distanciar como é que se diz, do sentimento de pena, porque você vai lidar muito com as mazelas, você vai lidar muito com a dor do outro, até mais do que quando você está no consultório, porque ali você lidar, mas é com relato. Na psicologia jurídica, você vai estar vendo, você vai, porque a gente trabalha também com busca. Por exemplo, se tem uma adolescente ou se tem uma criança que vai ser tirada da mãe, ou a adolescente vai ser levada para o abrigo, a gente acompanha o oficial, juntamente com o PM, e vai fazer essa busca. Aí chega lá, vê que aquela mãe é doente mental, né? Aí para fazer aquela busca, gente, é um drama para conseguir convencer aquela mãe para fazer um tratamento pela que está com mandado de busca, para levar ela para o PS, para fazer o tratamento, ou para uma clínica. Então, assim, a gente lida muito com as mazelas, a gente também entra muito na intimidade, na subjetividade daquela família, né? E a gente está em contato. Se a gente não tiver muita firmeza e muito bem psicologicamente, a gente internaliza e a gente transfere a dor para a gente. Então, a gente tem que estar bem psicologicamente, porque se a gente tiver com algum adoecimento, se a gente tiver assim, com algum problema, a gente consegue transferir para a gente e vai nos causar mal. Eu sempre digo que a gente tem que estar com muita saúde psíquica e com um bom psicólogo fazendo terapia, né? Para poder lidar. Porque nós tivemos assistente social, psicólogo, que não conseguiram. E ficaram 2, 3 meses, ficaram apavoradas e adoeceram mesmo. De entrar com atestado e depois ir para o RH pedir para sair, porque não conseguiu lidar com aquilo. Tanto é que é difícil dentro do tribunal psicólogo e assistente social que quer ir para lá. Nós temos muita dificuldade. Né? Então, assim, a gente tem que se despir desse sentimento e ser um pouquinho assim, como é que se diz? De certa maneira, até um pouquinho assim egoísta, como uma maneira de
de defesa, né, para a gente poder lidar, para a gente poder estar observando sem interferência, né, ser o mais imparcial possível naquilo. Assim, quem ainda está na academia e pensa, né, fazer um concurso para psicologia jurídica, né, que estude o ECA, Estatuto do Idoso, que estude o SUS, né, e a lei das SUAS, e que essa questão também muito da área social, porque a gente lida muito com isso, né, porque a gente diz que é jurídico porque está trabalhando na justiça, mas envolve muito a questão do social, né? Então, assim, e tem disponibilidade mesmo.